Muito obrigada. Vamos dar início aos trabalhos da sessão da tarde deste congresso do futuro no âmbito do pilar do vinho. O nosso primeiro orador vai ser o António César da Silva Ferreira e, se me permitem, vou fazer só uma breve sobre a sua bibliografia. É professor auxiliar na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e coordenador da plataforma de metabolómica. O seu laboratório também se dedica ao desenvolvimento de sensores não destrutivos que monitorizam moléculas-chave relacionadas com a qualidade dos alimentos e, portanto, adequada à monitorização online durante a produção. É também gerente de desenvolvimento de produtos e inovação na Cork Supplier Portugal, onde lidera os principais projetos industriais relacionados com a automação e controle de processos. Acho que pode... Ok, obrigado, professora Fernanda, pela apresentação. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização pela oportunidade de poder apresentar aqui algumas dos trabalhos que temos feito na oxidação nos últimos anos. Queria deixar uma palavra de saudade ao meu amigo Steve Rogerson, que deveria ter apresentado neste congresso, e ontem lhe foi prestada uma homenagem e eu queria fazer pessoalmente a minha e não queria deixar esquecer esta pequena lembrança. Sobre a parte do meu trabalho, então, do que queria apresentar, nós vamos falar de oxidação e os objetivos desta apresentação vão ser mostrar o que é que nós temos como vias de formação para compostos de elevado impacto na percepção da oxidação aromática do vinho, trazer à discussão e mostrar alguns dos instrumentos que nós temos hoje disponíveis, nomeadamente de sistemas de detecção que permitem a aquisição com elevadíssima frequência de sinal, portanto, sistemas que nos permitem fazer real-time, praticamente, análise de compostos voláteis e que são ferramentas espetaculares para poder melhor entender o que é que acontece nestes processos que são muito complexos. E depois também de introduzir o que nós falamos, a professora Fernanda falou na metabolómica, portanto, ferramentas da área do Data Analytics ou do processamento de sinal, combinados com com sensores de larga banda, não é? De largo espectro, capaz de adquirir muita informação, o que é que essas novas ferramentas trazem para a compreensão destes fenómenos da oxidação. Eu começo com aqui 3 compostos que são reconhecidos como os aldeídos de Stryker. O sotolon não faz parte do grupo, mas o fenilacetaldeído e metional. O fenilacetaldeído e metional são produzidos pela reação de Stryker, portanto que é um subset da reação de Maillard, e nós hoje sabemos que estes compostos são responsáveis pela percepção negativa ou positiva do vinho, dependendo da matriz e de onde eles estão presentes e, consequentemente, na realidade, da expectativa que o consumidor tem em relação ao perfil sensorial do produto. Portanto, eu não estou à espera de notas de oxidação em vinhos brancos, frescos, nem estou à espera de contrário num vinho de envelhecimento, como o caso do vinho de Porto. Portanto, os meus compostos podem ter impactos inversos, né? Serem negativos num e até serem positivos, como é o caso da fenilacetaldeído no vinho do Porto. O que nós vimos também é que estas moléculas são, apesar de se chamar de Stryker, portanto pertencem a uma família que deveriam ocorrer só entre a degradação do aminoácido e do composto fenólico, do aminoácido do açúcar, e eles aparecem ligados ao consumo de oxigênio. E, portanto, temos aqui uma interface que deve ser explorada, ou que foi explorada já por várias pessoas, vários autores, sobre a interferência de diferentes mecanismos na formação destes compostos responsáveis pela qualidade. Temos então que, se quiséssemos aqui uma anatomia do processo, temos que a reação entre os açúcares e os aminoácidos
podem dar origem a dicarbonilos. Estes dicarbonilos vão, pela sua vez, reagir outra vez com o aminoácido, e temos o tal aldeído striker, onde, portanto, o que acontece ao aminoácido é que ele é descarboxilado e transaminado pela presença do dicarbonilo, e temos então um composto volátil altamente potente em termos de limite de detecção. Do outro lado temos os compostos fenólicos e os álcoois, que nós aqui pomos a oxidação, e o papel fulcral do oxigênio, obviamente, não é? Que, se for ativado pela presença de metais, consegue, portanto, sofre uma redução à água, mas durante esse processo o oxigênio de redução à água, ele vai se transformando em espécies reativas cada vez mais poderosas, que são capazes de provocar danos em moléculas, não é? E alterar profundamente a composição química. E neste caso nós estamos a mostrar a possibilidade de formação de particatecóis de quinonas que explicam a reação entre o aminoácido e ela própria, e portanto a interferência do oxigênio na formação do aldeído striker. Este processo os metais desempenham um papel importantíssimo, e sabemos também, e queria dos estudos mais recentes, que estes compostos vão ser objeto de ataque por nucleófilos, os antioxidantes, como por exemplo o SO2, a glutationa, ácido ascórbico. Portanto, estes compostos, as quinonas, depois, portanto, produto de oxidação dos compostos fenólicos, vão ser scavengers, vão ter um papel primordial na composição química do vinho e, consequentemente, nas características sensoriais, porque retiram do meio moléculas que muitas das vezes são importantes, como é o caso dos compostos de estióis. Outra coisa, outro player, outro agente importante são os metais, e trago aqui os trabalhos recentes do professor Daniel Lovitch para ilustrar algumas das observações que quem trabalha nesta área viu, em que nós podemos ter vinhos com um consumo de oxigênio muito rápido, vinhos com um consumo de oxigênio mais lento, e, segundo o professor, este tem a ver com o rácio portanto, dos metais ferro 3 e ferro 2, sendo que o ferro 2 vai ser a espécie que vai interagir com o oxigênio, não é? Que vai transferir um elétron para o oxigênio, e o ferro 3 é a espécie que vai interagir com a quinona, e portanto vamos ter aqui velocidades diferentes em função do nível ou do rácio destas duas espécies. Também queria contextualizar esta apresentação numa perspectiva mais holística e numa visão de sistemas, não é? Portanto, nós tentar encontrar só como é que acontece, ou o porquê da oxidação do vinho branco, do vinho do Porto, é fundamental para podermos aprender como evitar, que ferramentas é que podemos dar aos enólogos, ao sistema, para tomarem aqui decisões, não é? De risco relativamente ao nível de exposição que é admissível ao oxigênio, o nível de exposição que é admissível à temperatura, por exemplo, em função do papel do pH, em função do tempo de vida que é expectável para aquele produto. Vou apresentar aqui alguns resultados que temos vindo a fazer. Fizemos para melhor perceber a formação destes compostos. Nós tivemos a sorte de ter tido um espectro de massa, um PTRNS, né, que me permite fazer análise em tempo real dos compostos que estão a ser formados no Headspace, e para isso fizemos um trabalho com soluções sintéticas para medir a interferência de um composto fenólico, do açúcar, dos metais e de um aminoácido na produção do fenilacetaldeído. Depois fomos ver até que ponto é que compostos fenólicos podiam ter impacto, e o açúcar também, na taxa, na cinética de formação do aldeído striker, e em detalhe fomos fazer combinações de algum destes compostos numa terceira fase, e depois eu queria apresentar um envelhecimento acelerado, portanto, com ferramentas da metabolómica, não é? Para tentar trazer mais pistas e melhor perceber a dinâmica deste sistema. Portanto, o PTRMS é um espectro de massa, é um sniffer, é um espectro de massa que permite
em uma fração de segundos, não é? Portanto, quantificar o que está, as moléculas estão presentes no espaço de cabeça, e eu aqui tenho uma experiência a correr num balão de vidro, onde eu posso adicionar à solução modelo posso medir qual é o impacto de ter uma atmosfera em oxigênio e uma atmosfera de azoto, o que é que acontece quando altero o pH, o que é que acontece quando adiciono SO2, quando adiciono metais, e medindo diretamente o composto que se forma, e é uma ferramenta obviamente muito importante para podermos perceber melhor as reações de oxidação. Depois vou apresentar a plataforma da metabolómica, né, que utilizamos com algumas de ferramentas de software que nós desenvolvemos à medida do nosso equipamento, para poder fazer a fusão de dados entre a cromatografia em fase gasosa e a cromatografia em fase líquida, portanto os voláteis com os não voláteis, para medir a interferência em particular dos não voláteis com a fração volátil. E passo aqui a apresentar alguns resultados do PTR, portanto do sistema em tempo real, e vemos que quando nós, aqui a linha verde, temos uma solução sintética onde temos presente o aminoácido, o composto fenólico e oxigênio. Temos o sistema que nós chamamos o sistema de oxidação mais Maillard, onde nós adicionamos um açúcar, e depois a vermelho temos, isso era azul, a vermelho temos a reação de Maillard, onde nós temos só o açúcar com o composto, com o aminoácido, e submetemos no vaso que mostrei no início, a temperatura de 60 graus, portanto bastante, uma temperatura elevada para promover a reação, e numa atmosfera de azoto temos que existe uma formação de fenilacetaldeído ao fim de alguns minutos. Quando nós alteramos e pomos uma atmosfera de oxigênio, nós vemos que o sistema Maillard não há formação, portanto não se altera, temos uma cinética semelhante, portanto de cada data point a vermelho é concentração em fenilacetaldeído, portanto não sofre grande perturbação. Em contrapartida, o sistema de oxidação, temos o composto fenólico, e onde temos o composto fenólico mais o aminoácido, e depois azul o composto fenólico, o aminoácido e o açúcar, vemos que aumenta. Curiosamente, o açúcar tem uma pequenina diferença, portanto tem uma formação em fenilacetaldeído um bocadinho inferior. Aqui fomos, portanto, pegar no sistema de oxidação e no sistema de Maillard em oxigênio, e fomos estudar a interferência do SO2, e adicionamos, portanto, à solução dióxido de enxofre, e vimos que ela consegue inibir, não é? O dióxido de enxofre trava a formação do fenilacetaldeído imediatamente. Em contrapartida, e podemos ver também a formação, aqui neste caso, estamos a monitorizar o momento de adição do SO2, vemos que tem uma queda instantânea na formação do aldeído, mas curiosamente, ao fim de alguns minutos, a formação do aldeído volta outra vez a aumentar no sistema em estudo, e portanto mostra que aqui o nosso ácido sulfónico, ou esta ponte bisulfítica, neste caso o ácido sulfónico, está a ser hidrolisada, e há uma libertação do composto do aldeído, uma libertação do SO2 combinado, liberta-se, que é também um facto que nós hoje é reconhecido, que há uns anos atrás tínhamos mais dificuldade em aceitar, mas nós sabemos hoje, com os estudos recentes, em particular até do grupo de Dijon, da Maria Nicolas Tanaki, de que de facto nós podemos, há a libertação do SO2 do aldeído em função da concentração de outros compostos, de outros interferentes, nomeadamente bicarbonelos. Aqui fizemos um estudo da formação do fenilacetaldeído, do aldeído Stryker, mas fomos adicionando em passo a passo os compostos, os substratos da reação. Portanto, começamos por pôr o nosso aminoácido, a fenilalanina,
depois adicionamos o ácido gálico, depois adicionamos o açúcar e quando adicionamos o metal, o ferro 2, nós vemos imediatamente o impacto na formação do fenilacetaldeído. Aqui isso levou-nos a fazer algumas alterações e a trocar a ordem da adição. Portanto, fizemos uma adição do açúcar, em vez de adicionarmos açúcar, adicionamos primeiro o metal e vemos que, de facto, quando adicionamos o metal num ambiente saturado de oxigênio, nós temos a formação do aldeído Stryker, produto da degradação da fenilalanina, portanto, do fenilacetaldeído. E o mais interessante, por isso trago aqui à conversa, quando adicionamos a glucose, nós temos um abaixamento da produção do aldeído. O que nós vemos e publicamos é que o açúcar interfere na formação deste aldeído, diminuindo a produção de um composto que estaria ligado à oxidação, o que nos dá aqui muita margem para tentar explicar e perceber qual é a natureza desta interferência. E eu apresento para sublinhar que na ausência de ferramentas que permitam fazer este tipo de análise em real time, por acaso nos foi facultada pela Unilever o acesso a esta ferramenta para poder, no trabalho de doutoramento da Rita, que apresentou ontem a tese, portanto, nós sem esse tipo de ferramentas, nós ao desenharmos um modelo de Arrhenius para capturar e identificar a velocidade de reação destes compostos seria praticamente impossível e, portanto, a elevada frequência é crítica para nós podermos observar fenómenos que de outra forma íamos atribuir a modelos ou a postular modelos que depois não tenham aplicabilidade ou têm limitações na sua aplicação. Isto, claro, que também nos levou então a estudar qual dos compostos fenólicos é que interferia mais na formação do fenilacetaldeído. Nós vemos que quando eu tenho aqui compostos como a crestina, a combinação crestina com márica ou catecol, e combinado com glucose, e eu tenho uma maior diminuição na formação do fenilacetaldeído, portanto interfere muito mais, e tenho uma interferência menor com os compostos como o gálico ou o ácido cafeico, que tem menos a interferência entre o açúcar e o composto fenólico é mais pequeno. De seguida, portanto, aqui a pergunta era como é que a formação da quinona é afetada, ou se é pela produção de dicarbonilos que possam interferir. Utilizamos então a catequina e fizemos aqui, utilizando alta resolução, fomos procurar a formação da quinona correspondente, portanto, porque temos essa capacidade, conseguimos ver que a maior redução, portanto, o metilglioxal vai ter um maior impacto quando adiciono na formação da quinona. Observo uma redução também na produção da quinona quando adiciona açúcar, portanto o açúcar vai diminuir a concentração de quinona neste composto e, portanto, vai diminuir, vai atrasar a oxidação, sendo que o metilglioxal aqui vai ter um papel mais importante porque forma um adduct, reagindo com a quinona, vai formar um adduct que reverte este composto à forma de catecol. Depois queria também, então, na segunda vertente do trabalho, de apresentar que nós fazemos em modo não direcionado e direcionar com a plataforma da metabolómica. Portanto, nós aqui estou aqui um vinho branco que o submetemos a um envelhecimento forçado com cerca de 6 semanas, temos aqui vários pontos, e vemos que dos compostos que nós analisamos, em modo direcionado, neste caso, nós vemos, portanto, a amarelo temos os compostos que estão a ser formados, com o código de cor amarelo, a azul temos os compostos que estão a ser consumidos, portanto temos os compostos os aldeídos a serem formados, aldeídos de Stryker a serem formados ao longo do processo, e depois temos aqui alguns compostos a serem consumidos, e o caso do resveratrol, da catequina,
compostos fenólicos a serem consumidos porque estão a ser estão a ser formados, não é? É o que nós acreditamos. E depois, muito interessante, é ver o ácido sulfónico do etanol a ser consumido, o que significa que o etanol e o SO2 libertam-se, não é? Depois de serem formados, começam a libertar-se. Quando nós estendemos o trabalho, então agora a toda a capacidade analítica que tínhamos dentro do LCMS para compostos não voláteis e compostos GC voláteis, fazemos a fusão em modo, portanto, utilizando as ferramentas analíticas para poder combinar todas estas técnicas, nós vemos que dentro dos compostos que estão a ser formados, vemos um conjunto de moléculas que têm adducts que contêm enxofre, portanto há uma fração importante de moléculas a serem formadas em simultâneo com os aldeídos de Stryker, com outros aldeídos como o benzaldeído, mas que têm átomos de enxofre lá dentro, e esse tipo de composto é relativamente recente e faz-nos pensar na possibilidade de interferência de aminoácidos e de outros compostos com enxofre que possam estar a ser combinados pelos compostos fenólicos durante o processo de envelhecimento. Depois temos, dos que estão a ser consumidos ao longo do tempo, temos o ácido sulfónico do etanol, mais uma vez. Temos diferentes compostos que estão a ser, como o ácido pirúvico, combinado ao SO2, estão a ser também consumidos. Portanto, sugere que numa primeira fase há uma combinação do dióxido de enxofre com estas moléculas, compostos fenólicos e outros aldeídos, mas que depois, ao longo do tempo, vão transferindo, vão sendo libertadas, vão-se libertando, e o SO2 vai-se combinando com outros compostos, e o processo é um bocadinho mais, tem mais passos do que aquilo que nós pensávamos, se calhar há uns tempos atrás, e portanto sobre o qual agora nos debruçamos com mais detalhe, e para as quais nós precisamos de ferramentas de facto que permitam fazer a aquisição mais rapidamente e de uma forma mais holística. O que é que seria o futuro? O que é que nós estamos a trabalhar? E também queria deixar aqui só uma pequenina imagem em diagramas de Van Crevelen. Portanto, isto é um gráfico com umas bolinhas vermelhas e verdes. O que nós pretendemos aqui é fazer uma hierarquia, é agrupar os compostos por famílias, porque se calhar mais do que saber qual é o composto que está a ser formado e que está a ser consumido, é ver quais são as famílias que estão a ser mais afetadas pela perturbação e ter uma visão mais de grupos, de moléculas, para melhor compreender do que estar a ver uma lista exaustiva que na prática pode ser mais complicada de interpretarmos. Portanto, vemos que os compostos, quando comparamos ao fim de 20 dias, nesta análise, né, de envelhecimento forçado, temos compostos de azoto que estão a aumentar, toda a feature das moléculas de azoto aumentam, compostos que contêm enxofre estão a ser consumidos, e temos também em paralelo alguns aldeídos a serem consumidos. O que é que nós queríamos concluir e porque é que queremos reforçar nesta apresentação é que medidas em modo contínuo, em tempo real, são ferramentas estratégicas ou fundamentais para o estudo de sistemas complexos. Isso permitiu-nos, por exemplo, ver a interferência dos açúcares na redução da velocidade de oxidação nos vinhos. Não seria possível se estivéssemos a fazer uma cinética com tempos de amostragem de dias. Vimos também a adição imediata do SO2 ao aldeído e a sua mais lenta libertação, portanto as taxas de combinação e de libertação podem ser calculadas, que a glucose, não é? Há uma interferência entre a glucose e os compostos fenólicos na formação dos aldeídos de Stryker, e de que portanto, ferramentas que fazem apelo ao uso de Big Data, não é? de muita informação, também são, neste caso, não direcionada, mas poderia, fundamentalmente não direcionada,
para poder tirar partido de toda a capacidade analítica que temos hoje, são fundamentais para esclarecermos e tentarmos ser úteis na resposta que vamos dar para a indústria. Esta apresentação não é muito direcionada para a indústria, portanto, ela é mais direcionada, apesar de estar aqui sozinho numa sala, para os meus colegas do lado da ciência, com os quais partilho as recentes informações que temos e que adoraria poder debater e ser criticado pessoalmente, se tivéssemos essa possibilidade, mas estou obviamente disponível para responder a qualquer questão. Muito obrigado pela vossa atenção. Termina, acho que cumpri o tempo. Muito obrigada, professor César, pela sua excelente apresentação. Foi um contributo muito bom para este tema, que é de uma elevada importância para a enologia, que é a oxidação do vinho branco. Pelo que eu estou aqui a ver, não temos questões, só tenho aqui não é uma questão, é um elogio que vem da Maria de Fátima Vaz Xavier, que diz que excelente trabalho e apresentação. Por isso está perfeitamente de acordo com o que eu lhe tinha dito. E como não temos questões, se calhar para não atrasarmos, passaria para o segundo orador. Mais uma vez agradeço ao professor César o facto de estar aqui conosco esta tarde.